Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Cezão na Fórmula 1. Na F1 quer dizer. E também comenta outras corridas. Estamos trabalhando nisso. Pois bem, na última semana foi lançado um novo Renault Clio. Você está perguntando por que a gente está falando de um carro francês num espaço de esporte motor? Tem que lhe explicar. O sistema do Renault Clio foi desenvolvido pela Alpine, que é a marca esportiva do grupo Renault. Depois do processo de reestruturação feito está sendo conduzido agora pelo atual chefe do grupo, o CEO, o italiano Luca De Meo. O fato é que o Clio foi uma das inspirações da Renault a usar o sistema de híbrido da Alpine, desenvolvido na Fórmula 1. Ou seja, o sistema híbrido que o Renault Clio E-Tech usa pode economizar 40% de consumo de combustível e ainda no ciclo WLTP, que é usado por padrão de eletricidade na Europa, rodar 80 km sem rodar com uma boa autonomia, até pode ser 80 km no ciclo urbano. Pois bem, a Fórmula 1 desenvolve tecnologias para as montadoras. A própria Renault foi prova disso em 1977, quando iniciou sua jornada na Fórmula 1 com uma chaleira amarela, por causa do carro motor turbo ter explodido justamente no Grande Prêmio da Inglaterra de 1967 em Brands Hatch. Daí ganhou o apelido da imprensa inglesa de chaleira amarela. Naquele tempo, os carros franceses eram conhecidos por serem chiques e ao mesmo tempo carros usados para consumo uma parcela da população. De um lado você tinha a riqueza da Citroën, do outro o carro da Peugeot com sua praticidade, e a Renault com um carro mais prático, mas atendendo aos pedidos do governo francês. Pois bem, nisso a Renault começou a usar o esporte a motor como uma forma de desenvolver seus carros. Por exemplo, o motor turbo projetado para a Renault em 1977 foi adotado no Renault 5 em 1972, criando o conceito de hot hatch, ou seja, um hatchback que pode andar rapidamente. Esse conceito do hatchback foi adotado pela Renault para disputar o então grupo B do WRC nos anos 80 até 83, quando o grupo estava começando a se definhar diante dos perigos do rally. Mais tarde, o Clio foi usado como uma forma de reinventar a marca Renault, porque naquela oportunidade a Renault estava deficitária e era parte do governo francês, praticamente era uma estatal, até abrir o capital na Bolsa de Paris em 1990, onde o governo francês gradualmente reduziu sua participação, mesmo sendo o maior acionista do grupo até hoje. E assim dizer, o grupo Renault foi socorrido pelo Palais Élysée em 2020 com um aporte de 6 bilhões de euros. Esse aporte foi usado para pagar as contas e financiar a pandemia. Não é financiar, mas vamos dizer assim, financiar a companhia em tempos de pandemia. Daí, Luca De Meo decidiu usar a marca Alpine na Fórmula 1 como uma marca de esportivos, tanto que a Alpine tem um acordo com a Lotus para desenvolver um carro esportivo elétrico e ainda vende o Alpine A110, que aqui no Brasil o seu modelo foi usado anos pela Willis para vender o famoso Interlagos, que foi batizado por Mauro Salles nos anos 60, quando ele tinha boa relação com Mark William Pierce, então presidente da Willis no Brasil. Bem, temos montes de histórias, mas antes de encerrar, eu quero lembrar que o comercial do Renault Clio usou uma música do álbum On The Land do The Erasure, que era do Britpop britânico dos anos 80. O álbum é de 1977 e a música se chama O L'amour. Então, O L'amour e até mais.